com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né? Estar aqui nessa casa, ao convite do pastor Wesley, né, para estar ministrando a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus está na casa. Desde que eu cheguei aqui, tenho sentido a presença de Deus. Deus vai fazer na nossa vida, né? Porque tudo é graça, né? Tudo é favor de Deus. Eu costumo dizer que nada nós temos. A Bíblia fala que nu viemos a esse mundo, né? E nu tornaremos dela. Não trouxemos nada e não vamos levar nada. O dom que Deus te deu é emprestado. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos é emprestado. Ele vai pedir conta daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, né, 17, e depois versículo de número 19 ao 23. Todos encontraram? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E diante desse texto ao qual o apóstolo Paulo nos declara aqui, ele vai trazer uma relação, né, sobre as obras da carne. E ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E eu meditando nisso, nesse texto, a qual Paulo nos traz, ele traz aqui algo carnal, ele relata algo carnal e algo espiritual. Ele vai relatar essas coisas, ele vai relatar as obras da carne, a qual todos nós ainda estamos na carne. Somos sujeitos a ela todos os dias. Há uma batalha constante entre carne e espírito. Há uma batalha constante. Ele relata essas coisas. Eu falei, Senhor, tanta coisa, ainda tem mais coisas ainda. Eu falei, Senhor, essas obras estão enxertadas em nós. Por causa de Adão, pecou, comeu do fruto, e hoje, consequência, a gente peca, mas somos pecadores arrependidos. Mas ele também traz o antídoto. Ele traz aqui coisas que a nossa carne está sujeita, né? Ele traz coisas que alimentam o nosso espírito. As obras da carne estão no plural. O fruto está no singular. Ele vem trazendo essas coisas. E eu meditando sobre isso tudo, estudando, como eu gosto de estudar, eu pego um monte de coisa, livro e tal. E Deus, ele pegou, trouxe para a gente um fundamento. Um fundamento. Porque até então a gente estávamos sujeitos, né, aos nossos pecados, nossas concupiscências da carne. Mas através de Jesus, pelo fundamento a qual nós cremos, nesse fundamento, e estamos edificados sobre esse fundamento, que é Jesus Cristo. E hoje, quando nós aceitamos a Cristo, fomos quê? Justificados, fomos regenerados, fomos declarados justos diante de Deus. Fomos declarados justos. Havia uma sentença de morte, morte eterna, por causa dos nossos pecados, por causa das concupiscências carnais que estão em nós.
E Cristo traz esse fundamento através dele. Ou seja, nos justificando, nos regenerando e nos conduzindo à santidade. Edificamos-nos. E ele vai falar sobre essas obras. Bebedice, glutonaria. Eu estava pesquisando, falei assim, essas coisas são diabólicas. Não vou falar todos os significados que ela tem. Não vou falar sobre o significado dela. Mas isso, irmão, se você não viver no Espírito, como diz lá no primeiro, olha no primeiro dia, andar em Espírito, e não cumprireis com a concupiscência da carne. Andar em Espírito é você viver, é você caminhar focado em Deus, caminhar pensando em Deus, aonde você estiver, seja fora da presença, seja fora do templo, aonde você está, você tem que estar pensando em Deus, focado em Deus. Andar em Espírito é você estar em Cristo. A sua mente está voltada para Deus, não para as coisas carnais, não para as coisas terrenas. É você, tanto Paulo vai dizer, se já nascesse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Como você foi regenerado, como você foi santificado em Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. E ele traz essa para nós. E eu gosto muito de estudar. E ele relata esse fruto. E o primeiro fruto que ele relata, é interessante que esse fruto se baseia em tudo. Tudo na nossa vida se baseia nesse fruto, que é o amor. É a base de todas as outras coisas. Refere-se ao amor incondicional. Amor incondicional. Amor altruísta, que busca o bem do outro, independente de qualquer coisa que ele faça. É o amor de Deus derramado em nós. É o amor de Deus, amor ágape, um amor incondicional, um amor que não busca os seus interesses, que não quer nada em troca. Esse é o amor de Deus. Esse amor, que a Bíblia vai falar em João 3,16, vocês conhecem de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor incondicional do Senhor. Ele te amou de tal maneira, é imensurável, não dá para mensurar o amor de Deus por você, um pobre pecador. Estava distanciado, a Bíblia fala que estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, não éramos merecedores da graça, mas Ele aprove a Deus em seu Filho, nos justificar, nos santificar, nos trazer para perto dEle. Incondicional. E hoje em dia as pessoas exigem condição para amar, exigem algo. Ah não, se você tem um carro do ano, eu te amo porque você tem um carro do ano. Estão condicionando tudo hoje. Hoje a condição é, se você tem, eu te amo. Se você não tem, eu te amo. Hoje em dia, assim, amor esse não é o amor de Deus. Hoje em dia, vamos lá, você perdeu tudo. Você está com a conta bancária lá no alto. Hoje em dia, você perdeu tudo. Hoje em dia, a esposa vai abandonando o esposo. Porque ele não tem mais condição de dar o que ela queria. Isso não é o amor. O amor de Deus, irmãos, vai além das fronteiras, vai além do seu pensamento, do teu psique. Esse é o amor de Deus. É quando você não tem mais condição. Vamos lá, acontece como um acidente, você vai parar na cadeira de roda. Vamos lá, você está casado, vou exemplo, você está casado hoje, seu marido vai parar na cadeira de roda, você vai largar dele? Ou acontece alguma coisa, ele perde a visão, ou vice-versa, pode ser ele ou você. Hoje em dia não, estão trocando tudo. Estão trocando tudo. Esse não é amor. O amor de Deus é amor incondicional, amor ágape, amor de Deus. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E em João mesmo vai falar assim, ó, um novo mandamento lhes dou, que ame uns aos outros, como eu vos amei. Vós deveis amar uns aos outros. Com isso, todos saberão
que vocês são meus discípulos, se vós amares uns aos outros. E todos saberão, olha só, você vai notificar para o mundo que todos vão ter que saber que você ama a Deus e ama o seu irmão. Prioridade. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. E esse amor é um amor de empatia. Amor de empatia é eu me colocar no lugar do outro. É eu querer o mesmo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu irmão. Esse fruto, você diz que ama a Deus, mas não consegue amar o irmão que está diante de você todos os dias. É um dos frutos que tem que estar em mim, que tem que estar em você. É você olhar para aquela pessoa com olhar de misericórdia, com olhar de graça, sabendo que ele está caminhando com você, para onde você está indo, ele vai também. É você sonhar, mas sonhar para ele também. Os sonhos que você quer, sonhe para ele. Está entendendo? O fundamento é Cristo, a base é Cristo. Você foi justificado, você foi regenerado. Você diz que o fundamento é maior do que tudo na sua vida. Se o fundamento é maior do que tudo na sua vida, as coisas terrenas não podem ser maior do que o fundamento, a qual você tanto prega. Ele é o fundamento, eu estava vendo, ele é a base, ele é o alicerce, ele é tudo. Sem ele, nada do que foi feito poderia se fazer. Você é o que é por causa do fundamento. Se você prega é por causa do fundamento, a glória é dele, o louvor é dele. Se você fala em línguas e mistério, vem dele. Se você profetiza, é ele que te dá as revelações, é o fundamento, é a base. Você só está edificando sobre esse fundamento. Você só é o edificador sobre o fundamento, você não é o fundamento. Aí eu estava vendo que tudo foi revelado a Pedro. Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fundamento. Os dois alicerces. O homem que ouve as minhas palavras e edifica a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, vem o vento, vem tsunami, furacão, maremoto, terremoto, não vai cair, porque tem o fundamento, a palavra. Tem o fundamento. E a palavra é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus não aborrece o seu irmão, não provoca, não traz ira. Quem ama, respeita. Quem ama, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala uma coisa linda, e eu acho lindo disso. Considere os outros superiores a você mesmo. Mas ninguém quer calçar a sandália da humildade para considerar o outro superior a ele mesmo. Mas ele sempre quer ser o dono da verdade. Ele quer sempre ser superior. O amor não é isso. O amor de Deus faz a gente se humilhar. Tanto que Deus amou o mundo e deu seu único filho. Ele falou assim em Filipenses, que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Que sendo Deus, se humilhou ao ponto de morte de cruz. Que amor é esse? Ao ponto de ele se humilhar, até o ponto de dar a sua vida por mim e por você. Quando ele sobe naquele Calvário, com um amor tão grande, é para que eu e você pudéssemos viver, ter uma nova vida, ter uma nova experiência em Deus. Deus quer te encher nessa noite. Quantos vieram nessa noite querendo ser transbordados pelo Senhor? Eu vim nessa noite, Senhor, quero que o Senhor me transborde. Porque eu creio no Teu Espírito Santo que transborda. Eu creio no Teu Espírito Santo que vai nos transbordar.
E o transbordar de Deus é que Deus vai fazer coisas extraordinárias por intermédio de você. Você vai receber aqui para transmitir lá. Deus vai te dar hoje aqui para você passar para lá. É uma transferência. Deus te enche para você transferir para outros. Deus te dá amor para você dar amor para outros. Oh, Espírito Santo. E Paulo fala uma coisa muito interessante. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, seria como um sino que soa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e não tenha fé, e não tenha uma fé capaz de amar, de mover montanha, tenha fé capaz de mover montanha, mas se não tiver amor, nada serei. Você pode fazer tudo, dar sua fortuna, você pode ser uma pessoa rica, bilionária, dar sua fortuna para os pobres, mas se você não tiver o amor, se você não tiver a graça de Deus sobre a sua vida, de nada vale o que você está fazendo, são obras mortas. Tiago fala, mostra as obras, mas mostra as suas obras comigo, com Cristo. Você é justificado, você tem obras, você só tem obras porque Cristo, o fundamento, faz você ter essas obras. Obras vivas, não obras mortas. É o amor de Deus que faz isso em nós, para nós termos obras vivas nele. E ele vai falar assim, ainda que eu dê os pobres, aí ele vai falar no versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor não. Aí no versículo 13 diz assim, ainda que permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor. O maior deles é o amor. Tudo espera, tudo suporta, não arde ciúme, não tem inveja. Antídoto contra a obra da carne. Não tem inveja, não busca os seus próprios interesses, mas há interesse mútuo. A unidade do corpo, o amor busca o interesse mútuo, a unidade do corpo de Cristo. Somos um e Jesus é o cabeça. O amor traz a unidade do corpo. O amor não arde em ciúme, não maltrata. Viu que tem gente que ama, diz que ama, mas maltrata. Maltrata. O amor não maltrata. O amor, ele constrói uma base sólida, uma base bem sólida, bem edificada. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode soprar sobre o seu casamento o vento que vier, mas se tem amor, tem esperança, tem amor, tem chama, tem avivamento dentro desse casamento, tem presença de Deus, tem unção de Deus. E o fogo nunca apagará. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus soberano. Alegria. Você diz que tem alegria, mas a alegria é algo que transcende. Alegria não é felicidade baseada em circunstâncias, mas sim uma profunda satisfação, contentamento que provém da nossa relação com Deus, mesmo em meios de dificuldades. Olha só, não é uma alegria passageira. Hoje você recebe aquele presente, você ficou feliz da vida pelo aquele presente que você recebeu, né? Aí depois passa, aquele presente vai quebrar, vai quebrar. É transitório.
Ele vai quebrar, vai acontecer um acidente. Quando você viu um carro, né, ganhou aquele carro, oh, que coisa linda, maravilhosa. Mas isso aí vai ficar. É alegria transitória, passageira. Mas Deus estava falando para você, vem para o que é eterno. Vem para o que não é transitório. Deus está chamando você, vem para uma alegria que não é transitória, que é eterna. Está te convidando a vir para a alegria eterna, que não é passageira. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é uma alegria eterna. Você tem essa alegria e você quer convidar outros para se alegrar também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Neemias 8 vai dizer assim, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Eu me alegro em Deus, eu me regozijo em Deus. Ele vai falar assim, ó, Salmo 30, versículo 5, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. O Senhor está dando certeza, você está falando assim, você pode estar chorando na madrugada. Você pode estar chorando de noite, nas turbulências que você está enfrentando, mas eu estou te dando uma certeza para você, que esse choro só vai durar uma noite. Só vai durar uma noite, não sei, a gente fala assim, né, noite, mas pode durar um pouco mais do que isso, mas é independente, Deus vai trazer alegria para a sua vida. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai fazer você se alegrar, mas a alegria que Deus vai te dar não é algo terreno. Ele vai te dar coisas maiores do que isso. Eu quero me alegrar em receber dons espirituais. Eu quero me alegrar em receber o fruto do Espírito, em frutificar na presença de Deus. Eu quero me alegrar nisso, que as pessoas vejam em mim o fruto. Árvore que tem fruto. Quando olhar para você, ela tem fruto, tem temperança, tem domínio próprio, tem alegria, tem longanimidade, tem benignidade, tem paciência, tem fidelidade. Quando olhar para você, vê que você é uma árvore frutífera, não uma árvore conhecida pelos dons, sim, o dom é bom, mas a árvore tem que ser conhecida pelo fruto. Mateus diz, conhecereis a árvore pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Não é por ela falar em línguas, sim, é legal, é bonito, está na Bíblia, está. É reivindicação de Deus para nós, podemos reivindicar sim. Como fruto também você pode reivindicar para você. Você pode frutificar. E como você frutifica? O segredo está aqui. Todos os dias, quando você vem para a escola bíblica dominical, quando você vem de manhã para aprender da palavra de Deus, quando você aprende de Deus, você frutifica. Quando você aprende do Senhor, quando você tem um coração ensinável para o Senhor, você frutifica. Você é edificado. E isso causa um transbordar de Deus na sua vida. Isso vai causar um transbordar, vai ter uma consequência forte de Deus sobre a tua vida. O conhecimento é bom demais na palavra de Deus. E quando você coloca em prática, melhor ainda. Ser cheio, transbordar. É muito bom. E o Salmo 100, alegrai-vos com júbilo, todos os moradores da terra. Prestai culto ao Senhor com alegria, entrai na sua presença com cânticos alegres. Você entrou aqui nessa noite com cânticos alegres ao Senhor. Quantos vieram com cânticos alegres para Deus nessa noite? Quantos vieram declarar para Deus nessa noite? É adorar, irmão, com toda a veemência. Eu costumo dizer o seguinte, quando saio de casa, eu já tenho que vir com o intuito de entregar para Deus.
de entregar para Deus a minha adoração. É você abrir a boca, é você dar um glória a Deus, é você dar um aleluia. Não, aqui não precisa obrigar você a nada, é espontâneo. Mas quando você entra aqui, você tem que entender o seguinte: Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pelos seus pecados. Então você tem que dar o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, o seu melhor para Ele. Fique sem voz, mas fique sem voz para Ele. Porque depois vai sarar, uma pastilha na boca vai passar. Mas dá o seu melhor para Ele. Está dando o seu melhor para Ele nessa noite? Vocês Deus está dando o seu melhor? Dê o seu melhor. Venha com convicção. Alegre-se na esperança, Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Se alegrar na esperança, sede paciente na tribulação. E se alegrar com os que choram. Poucos estão isso. Fazem se alegrar com aqueles que choram. É você estar ali se alegrar com os que choram. É poucos que fazem. Estar ali junto daquele que está chorando. É empatia. Sempre vai ser isso, eu me colocar no lugar do outro. Tudo uma coisa leva a outra. Quando eu estava estudando, uma coisa encaixa na outra. Gente, a Bíblia é tremendo. Uma coisa encaixa no Jesus é o fundamento. O fundamento te justifica. E de justificado você vai edificar. De edificar, você vai ler a Bíblia, você vai estudar, você vai conhecer mais de Deus, você vai se encher. Depois você vai transbordar, que é o encher do Espírito, que é tudo aquilo que você acumulou de Deus para a tua vida. E você transborda aqui, na casa dEle. Tudo leva, não tem como. A árvore, tudo leva. E Ele vai te limpar para você dar mais fruto, né? João 15, Ele limpa você. Ele vai te limpar. Ele vai poldar você para você frutificar. Ele vai tirar o que tem que ser tirado da tua vida para você dar fruto, para você frutificar. Que Ele possa tirar de mim, que Ele possa tirar da sua vida aquilo que está atrapalhando você frutificar na presença dEle. Que Ele arranque de nós tudo aquilo que está impedindo nós de frutificarmos na presença dEle. Paz, alegria, paz é um contentamento de espírito, é uma paz que transcende. Eis que vos dou a paz, não vos a dou como o mundo a dá. Deus deu paz, essa paz que você tem. Ele vai falar assim: quando estiveres em vós, Paulo vai falar, quando estiveres em vós, tenhais paz com todos. É um princípio, você tem que ter paz com todos. Você não pode estar em guerra com o irmão. Você não pode estar em guerra com o irmão aqui dentro. Aqui não é lugar de guerra. Aqui é lugar de guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Aqui não pode haver guerra. Aqui tem que haver paz. Paz entre os irmãos. Paz entre a igreja, entre a coinonia. Entre a igreja do Senhor tem que haver paz. Porque Cristo é o cabeça e Ele que edifica o corpo. Tem que ter paz. E essa paz transcende. Ele vai falar, olha só, Romanos 5:1. Tendo dito, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Você não tinha paz. Seu coração estava turbulento. O teu coração estava em guerra, em conflitos. Quando você estava longe da presença, você estava sobre as obras da carne. A humanidade toda está sobre essas obras, sobre glutonaria, bebedice, imoralidade sexual. O mundo está entregue. Não sei se muitos vivenciaram isso, mas quando a graça de Deus te alcançou, Jesus falou assim: eu te chamo para frutificar. Eu te tiro das obras da carne, dos prazeres carnais, para te justificar e para você frutificar na minha presença. Antes você era árvore frutífera, agora eu te faço árvore frutífera na minha casa. E te enxerto com os frutos
do Espírito na sua vida, para que você possa suportar. Há uma batalha todos os dias sobre a tua vida. Há uma batalha todos os dias sobre a tua vida. Mas o Espírito Santo nos convida a nós frutificarmos, a ter paz com Deus. Você não tinha paz com Deus, irmão? É tremendo isso, né? Em dizer que antes nós não tínhamos paz com Deus. Estávamos destinados ao inferno. E Ele trouxe essa paz, Ele tirou a muralha, Ele tirou o muro que estava diante da gente, diante de nós chegarmos a Ele. O véu do templo se rasgou, o véu do templo se rasgou e nos deu liberdade para nós já chegarmos a Ele. Glórias a Ele, o louvor é dEle, porque Ele nos concedeu essa paz, Ele nos concedeu isso tudo. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero frutificar. Eu estou encerrando, eu quero frutificar. Não vou falar de todos. Falei de alguma mansidão. Todos nós conhecemos, né? Domínio próprio. Domínio próprio é você dominar a sua carne. É você dominar as suas emoções. É você não ser entregue às coisas carnais. É você ter domínio da sua vida. Antes você não tinha domínio, o Espírito Santo trouxe domínio para a tua vida. Antes a sua carne mandava e você obedecia. Agora o Espírito fala assim, não, agora eu te dou domínio próprio. Agora eu que domino a sua vida. Agora eu que estou sobre a sua vida, sobre o meu domínio, sobre o meu controle. Agora você não tem mais controle sobre a tua vida, agora está sobre o meu domínio. Ele te deu domínio próprio, para você souber fazer as escolhas certas, para você não ceder à sua carne, à sua natureza, para tu não se entregar aos prazeres, às emoções, para você não cometer tal coisa, né? Às vezes a gente se ira de tal forma, se não tiver o domínio próprio, a gente acaba falando, cometendo palavra, insulto, ainda mais no trânsito, né? Quem tem carro aí, eu não tenho. Imagina o trânsito. Imagina o trânsito, a loucura que é. Eu fico vendo, falei, Senhor, será que quando eu dirigir, será que vou ter tranquilidade? Então vou ter que testar o domínio próprio. Porque tem um camarada que vem, chega, encosta em você, fica buzinando, às vezes pô, tem outro na frente, outro atrás buzinando, é uma loucura total. Não sei se é de Deus, dirigir é de Deus, eu acho que é de Deus, entendeu? Porque ali Deus está testando você o domínio próprio. Deus está testando a gente. E eu falei, uma coisa leva a outra, o amor. Uma coisa que eu fiquei me indagando, depois vocês verem se é isso mesmo. Eu fiquei assim, Senhor, muitos estudiosos dizem que é progressivo, né? Que o fruto é progressivo. Aí eu fiquei, Senhor, mas o amor foi derramado no seu coração, né? O amor foi derramado, você tem o amor. E o amor é a base de tudo, né? Sem amor não tem alegria, não tem longanimidade, benignidade. Então você só tem que o quê? Fazer a manutenção desses frutos. Você tem que fazer a manutenção dele. Ou seja, como que você faz a manutenção desse fruto? É orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando em Deus, matando a sua carne, matando ela todo dia. Mas não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque todo dia você tem que estar no trabalho, tem aquele camarada lá no trabalho que fica te infernizando. Todo dia tem aquela pessoa chata que está falando coisas na sua cabeça. Aí é um teste de Deus para a tua vida. Para você testar, Deus está testando domínio próprio para você. Deus está testando paz para você, alegria. Ter alegria, imagina você sorrir que alguém está te insultando. Né? Uma alegria tremenda, é algo assim fundamental para as nossas vidas. Eu convido os irmãos se colocarem de pé para a gente estar orando. Agradecer a Deus por essa palavra. Agradecer a Deus. Depois tem umas referências aqui, qualquer coisa eu mando. Então Deus, Ele proporcionou isso. Que nós possamos viver uma vida frutífera, irmão. Que nós possamos viver uma vida frutífera. Quando o Wesley me deu, você falou, Senhor, falou muito comigo. Falou muito, muito, muito mesmo. Eu falei, Senhor, eu preciso viver isso. Eu preciso vivenciar essa frutificação. Eu preciso que as pessoas olhem em mim e vejam que eu sou uma árvore frutífera, que eu não estou ali só de passagem, mas que eu possa viver uma vida relevante.
Viver uma vida relevante é você sair da terra, as pessoas lembrarem de você, porque você deixou um legado para muitas gerações. Eu sempre falo, Senhor, eu quero deixar um legado para muitos, eu quero marcar a minha geração, eu marcar como árvore frutífera, com os dons também, porque está na sua palavra, os dons também, reivindicamos isso, porque a tua palavra diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo, encher, falar em língua, profetizar para o mundo lá fora, que há um Deus que morreu pelos seus pecados e que quer transformar a vida dele. Não sei se você que está aqui nessa manhã entrou aqui sem nada, sem perspectiva nenhuma na sua vida, mas o Espírito Santo está te convidando nessa manhã a ser árvore frutífera. O Espírito Santo está te convidando nessa manhã a você lá abrir mão das obras carnais e entrar dentro do Espírito, a mergulhar no Espírito, a ser cheio do Espírito Santo. Senhor Deus, estamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Se entrou alguém aqui, Senhor, nessa noite que está precisando, Senhor, de algo novo na sua vida. Ó Deus, que está sobre as obras carnais desse mundo, mas que ela possa viver algo novo da parte de Deus, algo espiritual. Que ela possa viver algo do Espírito para a vida dela, Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou muito comigo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala ainda. Porque vai haver dias que muitos procurarão, mas não vão achar, Senhor. Mas hoje a sua palavra está aí sendo derramada, Senhor, para quem quer ouvir, para quem quer meditar nela, Senhor. Antes era seletivo, antes só um podia ler, ver a palavra, mas hoje não. Hoje a palavra está aí, Senhor. A palavra que nos frutifica, a palavra que nos dá vida, Senhor. Ó Pai, que possamos ser árvore frutífera dentro do seu reino, Senhor. Abençoa o teu povo que entrou por essas portas, Senhor. Sabemos que a luta contra a carne é constante, ó Deus. Todos os dias, Senhor, lutamos, ó Pai, contra a nossa natureza. Essa natureza herdada de Adão, Senhor. Mas que o Senhor, Deus, não faça morrer. Que possamos morrer para este mundo verdadeiramente e viver para Deus. Viver para Deus, como o apóstolo Paulo falou, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Cristo possa viver verdadeiramente em nós, Senhor. Que possamos parecer com Cristo. Que possamos ser pequenos Cristo, Senhor. Que as pessoas possam olhar em nós e glorificar o nosso Deus que estás no céu, ó Pai. Que essa pessoa que entrou nessa manhã, Senhor, que entrou com o coração triste, abatido, Senhor, sem perspectiva nenhuma, ó Deus, que possa sair daqui, Deus, diferente, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, vai e produz para aquilo que ela foi enviada, prospera para aquilo que ela foi enviada. A tua palavra é espada de dois gumes, Senhor. Ela corta, ela penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, Senhor. Que a tua palavra, Deus, venha nos trazer vida, 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 vida. Traz vida àquilo que está morto, Pai. Traz vida àquilo que está morto nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.